Olá e seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a fronteira da física. Ela mesma, a fronteira. Aquele lugar onde tudo para. A gente olha e não vê nada, mas no fundo a gente sabe. Tem algo ali, algo esperando para ser descoberto. Já pensou nisso? Tudo o que sabemos não é nada perto desse limite, dessa barreira. E é ali, exatamente ali, que moram todos os mistérios. E hoje nós vamos falar de 6 deles. Isso mesmo, 6 problemas que, se resolvidos, podem render um Nobel e redefinir a nossa realidade. Imagine que nosso saber é como uma tapeçaria de estrelas, e nela existem 6 grandes buracos negros conceituais. Esses problemas nos convidam a quebrar a percepção comum, pois a vastidão do universo é imensurável, mas a profundidade da nossa ignorância sobre ele é ainda mais surpreendente. Como é possível que, com toda a nossa tecnologia, ainda não tenhamos as chaves para destravar o futuro da física? Nesta nossa conversa, a gente vai caminhar exatamente por onde a certeza termina. Eu quero te levar para ver o que acontece quando as regras que a gente confia simplesmente deixam de funcionar. Vamos encarar de frente esses enigmas que tiram o sono dos cientistas e entender por que eles são tão difíceis de decifrar. É uma jornada para sentir na pele o fascínio de estar diante do desconhecido absoluto e perceber que a realidade é muito mais estranha do que parece. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. É coisa rápida, mas fundamental para o nosso trabalho. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. Sinceramente, é o seu apoio que dá vida ao universo para o sono e nos permite continuar aqui, criando conteúdo para você. Vem comigo descobrir o resto. Fecha os olhos e deixa a ciência te guiar. Para darmos o primeiro passo na nossa jornada, eu quero te dizer que a física que conhecemos nos deu a realidade, mas a física que ainda não conhecemos é que vai nos dar o nosso destino. Pense nisso. Tudo o que você acredita ser imutável, a força que te mantém no chão, a solidez da matéria, o movimento inevitável do tempo para a frente, tudo isso é provisório. Estamos vivendo em uma realidade de rascunho. O destino da humanidade, a nossa compreensão de quem somos e para onde vamos, está preso em 6 chaves mestras, que são os 6 problemas da física que, se resolvidos, podem render um prêmio Nobel. Eles são a promessa da reescrita final. Sabe, quando a gente para pensar nisso, chega a dar um frio na barriga. A gente vive a nossa vida achando que o chão é sólido e que o tempo é um relógio perfeito, mas a verdade, aquela verdade que tira o sono dos cientistas, é que nós estamos navegando em um mapa incompleto. E é justamente sobre esse mapa, ou melhor, sobre os buracos desse mapa, que a nossa conversa vai girar hoje. Eu fico imaginando como seria se a gente pudesse voltar no tempo, lá para o começo do século XX. Imagina a cabeça das pessoas quando descobriram que o tempo não era fixo, que ele dobrava, esticava. Aquilo mudou o destino da humanidade. Nos deu o GPS, a energia nuclear, a compreensão das estrelas. Agora, eu quero que você sinta que nós estamos exatamente na mesma posição hoje. Nós estamos na beira de um precipício de conhecimento, olhando para baixo, para um abismo onde as nossas regras atuais simplesmente não funcionam. E a pergunta que não quer calar, a pergunta que vai guiar cada passo dessa nossa história é: como entender isso redefine o nosso destino cósmico? Não é exagero dizer que estamos vivendo uma crise, mas calma, é uma crise boa, daquelas que antecedem os grandes saltos. A origem de tudo isso, o cenário onde a nossa história começa, é uma briga de família, uma briga entre as duas donas do universo. De um lado, você tem a relatividade geral, aquela teoria elegante, bonita, que explica a gravidade, os planetas, as galáxias. Ela é como uma pintura clássica, suave, contínua. Do outro lado, você tem a mecânica quântica, que é o reino do caos, das partículas que estão em 2 lugares ao mesmo tempo, da incerteza. Ela é como uma arte moderna, pixelada, frenética. O problema, e aqui está o ponto onde o nosso destino fica incerto, é que as duas teorias, quando colocadas na mesma sala, não conversam. Elas se odeiam. Se você tentar usar as regras do mundo pequeno para explicar um buraco negro, a matemática quebra. Se você tentar usar a gravidade para explicar o átomo,
A conta dá erro. Nós vivemos em um universo que parece ter duas leis diferentes, dependendo do tamanho da coisa que você está olhando. E isso, meu amigo, é um absurdo. A natureza não pode ter duas verdades. Tem que haver uma única regra, uma única linha de código que a gente ainda não leu. E é por isso que esses 6 problemas são tão vitais. Eles não são apenas curiosidades de laboratório. Eles são os sintomas dessa doença fundamental na nossa física. Cada um deles é uma pista de que algo está muito, muito errado, ou muito, muito escondido na nossa percepção da realidade. E resolver qualquer um deles não significa apenas ganhar uma medalha de ouro e um aperto de mão na Suécia. Significa entregar para a humanidade a chave da próxima era. Pense comigo, se a gente não sabe como a gravidade funciona no nível mais básico, como podemos sonhar em um dia controlar a gravidade? Se a gente não sabe do que 95% do universo é feito, como podemos dizer que entendemos o nosso lugar nele? Nós somos como exploradores que conhecem muito bem a sua própria ilha, mas que olham para o oceano e não fazem a menor ideia do que existe além da arrebentação. A nossa jornada pelos 6 problemas vai ser, na verdade, uma jornada por essa arrebentação. Nós vamos olhar para o escuro, que eu quero que você perceba que o tom dessa nossa conversa não é de desespero, mas de uma esperança gigante, porque é na fronteira, é no limite que a mágica acontece. É ali que o impossível vira tecnologia. É ali que a filosofia vira engenharia. Agora, vamos trazer isso para o seu agora. Sinta o seu corpo apoiado onde você está. Essa sensação de peso, de matéria, parece a coisa mais real que existe, não é? Mas a física nos diz que essa sensação é, em grande parte, uma ilusão criada por forças que ainda não compreendemos totalmente. A gente percebe que a matéria que compõe o seu corpo é a exceção, não a regra. Que o tempo que você sente passar pode ser uma miragem. Que o espaço vazio ao seu redor pode estar fervendo de energia e dimensões que seus olhos não veem. Cada um dos 6 problemas que vamos explorar é como uma porta trancada nesse corredor escuro. E atrás de cada porta existe uma versão diferente do nosso futuro. Se abrirmos a porta da energia escura, talvez descubramos como viajar para as estrelas. Se abrirmos a porta da unificação, talvez entendamos a origem da própria existência. O destino cósmico não é uma frase de efeito, é uma possibilidade real de que a nossa espécie deixe de ser apenas observadora do universo para se tornar finalmente participante dele. Mas para isso, a gente precisa ter a coragem de encarar o que não sabe. A gente precisa admitir que o nosso mapa tem grandes manchas brancas onde está escrito: aqui existem dragões. Que os físicos, essas mentes brilhantes que dedicam a vida a olhar para lousas cheias de números, são os cartógrafos que estão tentando desenhar essas áreas. O prêmio Nobel é o farol que indica onde eles devem olhar. Então, o cenário inicial é este: um universo dividido, cheio de regras que funcionam bem separadas, mas falham quando unidas. Um universo feito majoritariamente de coisas invisíveis. Um universo onde o tempo e a gravidade ainda são enigmas. É um cenário de mistério absoluto. E é maravilhoso, não é? Porque significa que a aventura ainda não acabou. Pelo contrário, ela mal começou. Você consegue sentir o peso dessa responsabilidade? A geração que resolver esses problemas será lembrada para sempre como a geração que tirou a venda dos olhos da humanidade. E nós aqui, conversando baixinho enquanto o sono vem, temos o privilégio de espiar por cima do ombro desses gigantes e ver o que eles estão vendo. Ao longo dessa nossa conversa, nós vamos destrinchar um a um esses nós cegos da realidade. Vamos falar sobre o que falta, sobre o que não encaixa, sobre o que é estranho. Mas lembre-se sempre, o objetivo não é decorar nomes ou fórmulas. O objetivo é sentir a vertigem de estar na borda do conhecimento. É entender que a realidade é muito mais vasta, muito mais complexa e muito mais bonita do que os nossos olhos podem ver. Essa sensação de não saber é o combustível da ciência. Se soubéssemos tudo, o universo seria um lugar chato, previsível. Mas, felizmente, ele é cheio de surpresas. E as 6 maiores surpresas estão nos esperando agora. Cada uma delas tem o potencial de virar a mesa, de mudar o jogo,
de fazer com que tudo o que aprendemos na escola pareça coisa de criança. A gente começa a perceber que o palco onde a vida acontece é muito maior do que imaginávamos. E o mais impressionante é que a maior parte desse palco está totalmente às escuras. Acender essa luz não é apenas uma tarefa científica, é o primeiro passo para redefinir quem somos nós nessa imensidão. Estamos falando de entrar no terreno do invisível, do massivo e do misterioso, onde as regras antigas deixam de valer e algo novo, algo revolucionário, começa a se desenhar diante de nós. E é justamente nesse terreno do invisível que nós encontramos o primeiro gigante. Se a gente parasse agora e olhasse para a imensidão do céu noturno, a sensação seria de uma paz absoluta, de uma quietude eterna. As estrelas parecem fixas, como diamantes costurados em um manto de veludo negro. Mas essa quietude é uma mentira. A primeira grande verdade que a física nos conta é que o universo não está parado. Ele está se esticando, crescendo, respirando para fora. E aqui mora o primeiro dos nossos 6 problemas, aquele que domina a maior parte da realidade e que dita, sem pedir licença, o destino final de tudo o que existe. Estamos falando da energia escura. Para entender por que isso é um problema digno de um prêmio Nobel e capaz de mudar a nossa história, eu preciso que você visualize uma cena simples. Imagine que você está em um campo aberto, segurando uma maçã. Você joga essa maçã para cima com toda a força que tem. O que a sua intuição diz que vai acontecer? A maçã vai subir rápido no começo, depois a gravidade da Terra vai puxá-la, ela vai perder velocidade, parar por um instante no ponto mais alto e começar a cair de volta para a sua mão. Isso é o esperado. A gravidade é essa força de atração. Ela quer juntar as coisas, ela quer frear a fuga. Agora, imagine o choque, o arrepio na espinha. Se você jogasse essa maçã para cima e, em vez de diminuir a velocidade, ela começasse a acelerar. Imagine que ela sobe. E quanto mais alto ela vai, mais rápido ela fica. Ela rompe as nuvens, sai da atmosfera, passa pela Lua e continua ganhando velocidade, se afastando de você cada vez mais rápido, como se existisse uma mão invisível e poderosa empurrando-a para longe. Isso desafiaria tudo o que você entende por força. Isso quebraria a lógica do mundo. Pois bem, é exatamente isso que o nosso universo está fazendo agora. Durante muito tempo, a gente achou que depois do Big Bang, a explosão inicial que jogou toda a matéria para longe, a gravidade de todas as galáxias, estrelas e planetas iria, aos poucos, frear essa expansão. A gente achava que o universo estava desacelerando, como aquela maçã subindo. Mas no final do século XX, quando os astrônomos foram medir essa desaceleração, eles levaram o maior susto da história da cosmologia. O universo não está freando, ele está acelerando. As galáxias estão se afastando umas das outras cada vez mais rápido. O espaço entre elas está sendo criado em um ritmo frenético. Existe algo preenchendo o vazio. Uma energia que não conseguimos ver, que não emite luz, que não bloqueia a luz, mas que possui uma propriedade antigravitacional. Ela empurra o espaço-tempo, esticando o tecido da realidade. E o mais assustador não é que ela existe, é a quantidade dela. Essa tal energia escura compõe cerca de 68% de tudo o que existe no universo. Pense nisso por um segundo. Quase 70% da realidade é feita dessa coisa que não fazemos a menor ideia do que seja. Nós somos a minoria absoluta. O problema, aquele que vale o Nobel, é que a nossa melhor teoria, a mecânica quântica, até tenta explicar o que é essa energia. Ela diz que o espaço vazio não é vazio, que ele ferve com partículas virtuais que aparecem e desaparecem, e que isso gera uma energia. O problema é que quando os físicos fazem a conta de quanta energia deveria existir no vácuo, o resultado é absurdamente errado. E quando eu digo errado, eu não estou falando de um erro pequeno. É o maior erro de previsão da história da ciência. A teoria prevê um valor que é 120 ordens de grandeza maior do que o que observamos. É um número, um seguido de 120 zeros de erro. É como tentar calcular o peso de um grão de areia, e o resultado da conta dar o peso de todo o universo observável. Isso significa que nós não entendemos nada sobre o vácuo. O nada é o maior mistério de todos.
E por que resolver isso mudaria o nosso destino cósmico? Porque a energia escura é quem está no volante. Ela é o motorista do universo. Se a gente não sabe o que ela é, a gente não sabe para onde estamos indo. Existem 3 finais possíveis para a nossa história, e só vamos saber qual é o verdadeiro quando resolvermos esse enigma. Se a energia escura for constante, o universo vai continuar se expandindo para sempre. As galáxias vão se afastar tanto que o céu noturno da Terra, no futuro distante, será totalmente preto, sem nenhuma estrela visível. Nós ficaremos sozinhos, ilhados em um cosmo frio e escuro. Esse é o Big Freeze, o grande congelamento. Mas se essa energia ficar mais forte com o tempo, aí o destino é mais violento. Ela pode se tornar tão poderosa que não vai empurrar apenas as galáxias para longe. Ela vai começar a rasgar as próprias galáxias. Depois vai rasgar os sistemas solares. A Terra seria arrancada do Sol. E no final, nos últimos instantes, ela rasgaria os átomos do seu corpo. O próprio tecido do espaço-tempo seria despedaçado. Esse é o Big Rip, o grande rasgo. Entender a natureza da energia escura é literalmente ler o futuro. É saber quanto tempo nós temos. É saber se o universo é eterno ou se ele tem um prazo de validade catastrófico. Mas a revolução vai além de prever o apocalipse. Pense no potencial tecnológico. Se descobrirmos que a energia escura é uma propriedade do espaço que pode ser manipulada, estaríamos falando da capacidade de controlar a própria expansão do espaço. Isso soa como ficção, mas lembre-se, há 100 anos, a energia nuclear também soava. Controlar o espaço significaria, teoricamente, a capacidade de criar dobras, de encurtar distâncias interestelares, não viajando através do espaço, mas comprimindo o espaço à nossa frente. A solução desse problema pode ser a chave para que a humanidade se torne uma espécie multiplanetária de verdade, não viajando em foguetes químicos lentos, mas surfando na própria onda que expande o cosmos. É uma mudança de perspectiva brutal. Hoje nós nos vemos como passageiros passivos, presos em um barco à deriva, em um rio que corre cada vez mais rápido para uma cachoeira que não enxergamos. Resolver o enigma da energia escura é ganhar os remos. É, talvez, ganhar o controle do leme. E tem mais um detalhe que deixa tudo mais fascinante. A energia escura parece estar ligada à própria estrutura do vácuo. Isso sugere que o vazio é a substância mais rica e complexa que existe. Talvez, ao entender essa energia, a gente descubra que o que chamamos de universo é apenas uma bolha em um oceano muito maior de nadas diferentes. A revolução filosófica aqui é imensa. A gente deixaria de pensar na matéria, nos átomos, na luz, como o ator principal da peça, e passaria a entender que a matéria é apenas uma espuma flutuando em cima de um oceano profundo e poderoso de energia pura. Sinta por um momento essa força agindo agora. Ela está agindo em você? Não diretamente, porque a gravidade da Terra e a força química dos seus átomos são mais fortes localmente, mas no grande esquema, no espaço entre as galáxias, ela está vencendo a batalha. Ela está ganhando terreno. Cada segundo que passa, o universo é maior. E nós não sabemos por quê. Essa ignorância é inaceitável para a mente humana. Nós somos a espécie que precisa saber. E é por isso que milhares de telescópios estão apontados para o céu agora, tentando medir essa expansão com precisão milimétrica, buscando uma falha, uma pista, um sussurro que nos diga o que é essa energia fantasma. Quem encontrar essa resposta não vai apenas ganhar um Nobel, vai ser lembrado como a pessoa que nos disse como o mundo acaba. Mas enquanto a energia escura tenta afastar tudo, tenta isolar cada ilha de matéria em uma solidão eterna, existe uma outra presença, também invisível, que tenta fazer exatamente o contrário. Uma presença que não empurra, mas segura. Se a energia escura é o vento que quer dispersar as nuvens, existe uma cola misteriosa que mantém as galáxias unidas, impedindo que elas se desfaçam enquanto giram. E esse é o nosso próximo passo no escuro. Porque se 95% do universo é desconhecido, a energia escura é a maior fatia, mas a fatia que sobra, a tal da cola, é o que permite que eu e você estejamos aqui, inteiros, dentro de uma galáxia que não se estilhaçou. A gente sai do mistério da expansão para entrar no mistério da coesão. E acredite,
Ele é tão estranho quanto o primeiro. E assim, enquanto a energia escura tenta dissipar o cosmos como uma neblina ao vento, nós encontramos a resistência. Existe algo que se opõe à solidão absoluta. Se não fosse por essa segunda presença invisível, você não estaria aqui. A Terra não existiria, e o Sol seria apenas uma nuvem de gás dispersa e fria. Nós acabamos de falar sobre a força que empurra. Agora precisamos falar sobre a mão invisível que segura. Este é o segundo grande mistério da nossa lista. O segundo enigma que compõe o lado oculto da realidade. A matéria escura. Para que você sinta o peso desse mistério e como a solução dele mudaria a nossa visão de quem somos, eu quero que você imagine um carrossel. Um daqueles de parque de diversões, girando alegremente. Você sabe por instinto que se o carrossel girar rápido demais, as crianças que estão na borda vão precisar se segurar com muita força para não serem arremessadas para fora. Existe uma lei física simples aqui. A velocidade de rotação cria uma força centrífuga. Para manter tudo junto, você precisa de gravidade. Você precisa de peso puxando para o centro. Agora, vamos ampliar essa imagem para uma escala colossal. Imagine que a nossa galáxia, a Via Láctea, é esse carrossel. Ela é um disco gigantesco feito de bilhões de estrelas, poeira e gás, girando majestosamente no escuro. Quando os astrônomos, lá pela metade do século XX, apontaram seus telescópios para medir a velocidade desse giro, eles esperavam ver algo lógico. As estrelas perto do centro girariam rápido, e as estrelas na borda, longe da gravidade central, girariam devagar, preguiçosamente. Mas o que eles viram foi um absurdo. Foi um daqueles momentos em que o cientista limpa os óculos, checa o equipamento e diz: "Isso não pode estar certo." As estrelas da borda estavam correndo. Elas giravam tão rápido, mas tão rápido, que pela lógica da física que conhecemos, elas deveriam ser arremessadas para o espaço profundo. A quantidade de matéria que a gente vê, as estrelas brilhantes, o gás iluminado, não tem gravidade suficiente para segurar essa velocidade. Pela conta da massa visível, a galáxia deveria se despedaçar como um carrossel descontrolado. Mas ela não se despedaça. Ela se mantém firme, coesa, elegante. Isso só deixa uma conclusão possível, e é uma conclusão que arrepia. Existe algo lá. Existe uma quantidade gigantesca de massa que nós não conseguimos ver, permeando toda a galáxia, criando uma gravidade extra que funciona como uma cola, segurando as estrelas em suas órbitas. E não é pouca coisa. Para que a conta feche, essa matéria invisível precisa ser 5 vezes mais abundante do que a matéria comum. Pense no que isso significa para a nossa revolução pessoal. Olhe para o seu quarto agora, mesmo de olhos fechados. Imagine as paredes, os móveis, o ar. Tudo isso é feito de átomos. Prótons, nêutrons, elétrons. A tal matéria bariônica. A gente cresceu achando que o universo é feito disso. Mas a matéria escura nos diz que os átomos são a exceção. Eles são a espuma rara. A matéria escura é o oceano. O problema que vale o Nobel e que tira o sono dos físicos é a pergunta: o que é ela? Ela não é feita de átomos. Ela não é buraco negro, que a gente conseguiria detectar. Ela não é antimatéria, que explodiria ao tocar a matéria. Ela é algo totalmente novo. É uma substância fantasma. O nome escura é até ruim, porque ela não é uma sombra. Ela é transparente. A luz passa por ela como se não existisse nada. Ela não bate papo com a eletricidade, nem com o magnetismo. Ela só interage com a gravidade. E aqui está a parte que toca a sua realidade agora. Como ela está em toda parte, e as galáxias estão mergulhadas nela, como se fossem uvas dentro de uma gelatina invisível, é muito provável que a matéria escura esteja passando através de você neste exato segundo. Bilhões de partículas fantasmas atravessando o seu corpo, a sua casa, o planeta Terra, sem bater em nada, sem deixar rastro. Nós estamos nadando em um mar de fantasmas e nem percebemos. Resolver esse enigma seria uma das maiores revoluções da história humana. Por quê? Porque significaria descobrir um novo tipo de partícula, um novo bloco fundamental da natureza que não está na nossa tabela periódica. Seria a prova de que existe um setor oculto da física. Imagine descobrir que a realidade tem um lado B, uma dimensão de partículas que coexistem conosco,
mas que nunca se tocam. Se encontrarmos o que é essa partícula, os cientistas chamam carinhosamente de WIMPs ou axions, nós teríamos em mãos uma nova forma de matéria. E a história nos ensina que sempre que a humanidade descobre uma nova forma de matéria ou energia, ela aprende a usá-la. Quando descobrimos o elétron, criamos a eletrônica, a computação, a internet. O que poderíamos criar se dominássemos a matéria escura? Talvez novas formas de gerar energia? Talvez uma nova forma de propulsão? Ou talvez algo ainda mais profundo, entender a estrutura óssea do universo? Porque a matéria escura não é apenas uma cola, ela é o andaime. As simulações de computador mostram que no início do universo foi a matéria escura que se aglomerou primeiro, criando poços de gravidade onde o gás comum pôde cair e formar as primeiras estrelas. Sem ela, o universo seria um sopro ralo de gás disperso. Sem ela não haveria Sol, não haveria Terra, não haveria você. Ela é a mãe silenciosa de todas as galáxias. A nossa ignorância sobre ela é humilhante, mas também inspiradora. Existem laboratórios hoje, enterrados a quilômetros de profundidade em minas antigas, blindados contra a radiação, onde tanques gigantes de xenônio líquido esperam em silêncio absoluto. Os cientistas estão lá no escuro, esperando pelo momento raríssimo em que uma partícula de matéria escura decida, por um acaso do destino, bater em um átomo comum e produzir um flash de luz. Eles estão tentando caçar o fantasma. O primeiro que detectar esse flash ganhará o Nobel, mas o prêmio maior será nosso. Saberemos finalmente do que o universo é feito. Essa descoberta mudaria a nossa filosofia. Nós deixaríamos de nos ver como o centro ou o padrão da natureza. Nós somos a anomalia. A matéria que brilha, que interage, que forma a vida, é uma raridade exótica. O normal no universo é ser escuro, frio e invisível. Aceitar isso é um passo de maturidade cósmica. Então agora nós temos o cenário quase completo do nosso desconhecimento de composição. Temos a energia escura acelerando tudo e a matéria escura segurando as galáxias. Juntas, elas são 95% de tudo. Nós somos os 5% que tentam entender o resto. Mas a nossa conversa não pode parar aqui. Porque mesmo que a gente não saiba o que são essas coisas, a gente consegue medir o efeito delas, certo? A gente mede a velocidade das galáxias, a gente mede a expansão, e é aqui, justamente na hora de medir, que a física tropeça nos próprios cadarços de um jeito vergonhoso. Você pensaria que, com telescópios espaciais incríveis e satélites de última geração, a gente saberia dizer com precisão qual é a velocidade de expansão do universo. É uma pergunta simples. Quão rápido o espaço está crescendo? Deveria haver um número único. Mas o universo preparou uma pegadinha para nós. E essa pegadinha é o nosso terceiro problema. Um problema que sugere que, talvez, não seja apenas uma questão de não saber o que existe, mas sim de que as nossas réguas e relógios estão quebrados. Quando os cientistas medem a expansão do universo, olhando para o passado distante, para a luz que sobrou do Big Bang, eles encontram um número. Quando eles medem a mesma expansão olhando para o universo hoje, para as estrelas explodindo perto de nós, eles encontram outro número. E os números não batem. Não é um erro de cálculo. Não é um defeito no telescópio. Os dois times de cientistas revisaram as contas 1000 vezes. Ambos estão certos em suas medidas, mas os resultados são incompatíveis. É como se o universo tivesse mudado as regras do jogo no meio da partida. Isso nos leva a uma crise, uma tensão que está rachando a cosmologia ao meio. Se a matéria escura e a energia escura são os ingredientes que não vemos, esse próximo problema é sobre a receita que não estamos entendendo. Será que a física que funcionava quando o universo era bebê não é a mesma física que funciona agora que ele é adulto? Prepare-se. Vamos sair da composição e entrar no terreno da medida impossível. Vamos encarar o fato de que o universo pode estar nos enganando sobre a sua própria história. Nós chegamos agora ao coração de uma crise silenciosa, um momento de tensão pura que está acontecendo agora mesmo nos escritórios mais importantes da astronomia mundial. Se a matéria escura e a energia escura são os fantasmas que não conseguimos ver, este próximo problema
é sobre algo ainda mais perturbador: a sensação de que a própria realidade está mentindo para nós sobre a sua história. Este é o terceiro grande enigma da nossa lista, o problema da tensão de Hubble, e ele coloca em xeque a nossa capacidade de medir o tempo e o espaço. Para entender a gravidade disso, eu quero que você imagine uma situação muito humana. Imagine que você tem um filho pequeno. Você leva esse filho ao médico quando ele é apenas um bebê, e o médico, usando uma ciência genética ultra avançada e perfeita, faz uma previsão exata. Baseado no DNA dele hoje, quando ele tiver 20 anos, ele terá exatamente 1,80 m de altura. Essa previsão é feita com uma confiança matemática absoluta. O tempo passa. O bebê cresce, vira adolescente, vira adulto. No dia do aniversário de 20 anos, você pega uma fita métrica, encosta ele na parede e mede. E a fita diz 1,90 m. Você mede de novo. 1,90 m. Você chama outro médico. 1,90 m. Não há erro na medição de hoje. Mas também não havia erro na previsão genética lá atrás. Os dois métodos são perfeitos, mas eles contam histórias diferentes sobre a mesma pessoa. A única conclusão lógica é arrepiante. Algo aconteceu no meio do caminho. Algo misterioso, uma vitamina fantasma ou uma mudança nas regras de crescimento agiu sobre aquele corpo e alterou o destino que estava escrito. É exatamente isso que está acontecendo com o nosso universo hoje. Nós temos duas maneiras principais de medir a velocidade com que o cosmos está crescendo: o chamado parâmetro de Hubble. O primeiro método é olhar para o universo bebê. Nós usamos satélites incríveis como o Planck para tirar uma foto da luz mais antiga que existe, a radiação cósmica de fundo. É o eco do Big Bang, a luz que viajou por 13 bilhões e 800 milhões de anos até nós. Analisando esse DNA do universo jovem, nós aplicamos as nossas melhores leis da física, a relatividade geral e o modelo padrão, e fazemos a previsão de quão rápido o universo deveria estar se expandindo hoje. A resposta é precisa: 67 km por segundo por megaparsec. Guarde esse número, 67. Mas aí entra o segundo método. Nós olhamos para o universo adulto, o universo de hoje. Nós usamos telescópios como o Hubble e o James Webb para olhar para estrelas que piscam em um ritmo específico, chamadas cefeidas, e para explosões de supernovas em galáxias vizinhas. Nós construímos uma escada de distâncias, medindo degrau por degrau, do nosso quintal até o espaço profundo. É uma medição direta, física, real. E quando olhamos para o resultado dessa medida, o número é teimoso: 73 km por segundo por megaparsec. 67 contra 73. Pode parecer uma diferença pequena para quem não é da área, uma mera margem de erro. Mas na física de precisão, isso é um abismo. É uma diferença estatística de 5 sigma, o que na linguagem científica significa: a chance disso ser um acidente ou coincidência é de 1 em 3 milhões e meio. Não é um erro, é um fato. O universo está se expandindo mais rápido do que as leis da física diziam que ele deveria. O universo adulto não bate com a previsão do universo bebê. Resolver esse enigma é o caminho direto para um prêmio Nobel, porque a solução exige, obrigatoriamente, uma nova física. Significa que o nosso manual de instruções está faltando um capítulo inteiro. Algo aconteceu entre o início do universo e o hoje. Alguma coisa empurrou o crescimento do cosmos, algo que não está nos livros. As teorias para explicar isso são fascinantes e revolucionárias. Alguns cientistas sugerem que existiu uma energia escura primitiva, uma explosão extra de energia logo após o Big Bang que nós nunca detectamos, mas que alterou a taxa de crescimento para sempre. Outros sugerem que a nossa compreensão da gravidade está errada, que em escalas intergalácticas a gravidade se comporta de um jeito que Einstein não previu. Que há quem diga que talvez estejamos vivendo dentro de uma bolha gigante de vácuo, uma região do universo que é mais vazia que a média, e por isso as coisas aqui parecem se afastar mais rápido. Mas pense na revolução filosófica que isso traz. Nós sempre confiamos na ideia de que a ciência é capaz de prever o futuro se tiver os dados do passado. A tensão de Hubble nos diz que não. Ela nos diz que o universo tem surpresas ocultas na sua linha do tempo.
Resolver isso não é apenas consertar o número, é descobrir o ingrediente secreto que acelerou a história da criação. Se descobrirmos que a física mudou ao longo do tempo, isso significa que as leis imutáveis da natureza talvez não sejam tão imutáveis assim. Elas podem evoluir. Isso muda a nossa percepção de destino. Se as regras podem mudar, será que elas mudarão de novo no futuro? Será que a expansão vai acelerar ainda mais ou frear de repente? A nossa segurança de que sabemos o que vai acontecer cai por terra. O universo se torna um lugar imprevisível, dinâmico, vivo. E enquanto os astrônomos brigam por esses números, tentando consertar a régua que mede o cosmos, existe um problema de fundo que pode ser a causa de tudo isso. Uma suspeita que nos leva a olhar para o vazio com outros olhos. Porque no fim das contas, toda essa expansão, toda essa aceleração, depende de quanto combustível o espaço tem. E quando a física tenta calcular a energia desse combustível, a energia do próprio vácuo, ela encontra o quarto problema da nossa lista. E, meu amigo, se a tensão de Hubble é uma discordância de 10%, o próximo problema é uma catástrofe matemática tão grande que chega a ser cômica. Nós estamos saindo da dúvida sobre a velocidade para entrar na dúvida sobre o peso. A tensão de Hubble nos mostrou que as medidas não batem. Mas o próximo mistério nos mostra que a nossa teoria mais fundamental faz uma previsão que erra por uma quantidade tão absurda que não existe nem nome para o número. É o chamado problema da constante cosmológica, ou o desastre da energia do vácuo. A conexão é direta. Se o universo está expandindo num ritmo que não entendemos, tensão de Hubble, é muito provável que a culpa seja da energia que mora no espaço vazio. Mas quando tentamos usar a nossa melhor teoria quântica para calcular essa energia, o resultado é um desastre. É como se a teoria dissesse que o espaço vazio deveria pesar toneladas, mas quando olhamos para ele, ele é leve como uma pena. Prepare-se para entrar no terreno onde a matemática da realidade colapsa. Estamos prestes a encarar a pior previsão da história da física. E se resolvermos isso, se entendermos por que o vácuo não nos esmaga, talvez a gente ganhe a chave para manipular a própria estrutura do espaço. A revolução aqui não é sobre medir estrelas distantes, é sobre entender o nada que está na frente do seu nariz agora. Agora nós chegamos ao momento mais embaraçoso e ao mesmo tempo mais fascinante de toda a ciência moderna. Se a tensão de Hubble nos deixou preocupados porque os números não batiam por 10%, o problema que vamos encarar agora é um desastre de proporções tão gigantescas que parece uma piada cósmica. Este é o quarto grande enigma da nossa lista, conhecido como a catástrofe do vácuo ou o problema da constante cosmológica. E a pergunta que ele nos obriga a fazer é simples, mas aterrorizante. Quanto pesa o nada? Para a gente sentir o drama dessa situação, eu quero que você olhe para o espaço vazio na sua frente agora. Pode ser o espaço entre o seu rosto e a tela do celular, ou o ar no meio do quarto. A nossa intuição diz que o vazio é apenas isso, vazio. Um palco neutro onde nada acontece a menos que a gente coloque algo lá. Se você tirar todo o ar, toda a poeira, todos os átomos, sobra o nada, certo? E o nada deveria ter energia zero, peso zero. Mas a mecânica quântica, aquela nossa rainha do mundo pequeno, discorda violentamente. Ela nos diz que o vácuo não existe. O que chamamos de vazio é, na verdade, uma sopa efervescente de atividade frenética. Partículas virtuais aparecem e desaparecem a todo momento, pegando energia emprestada do futuro e devolvendo no instante seguinte. Campos de força vibram e oscilam, mesmo quando não há matéria por perto. O vácuo quântico é barulhento, caótico e cheio de energia. É o chamado ponto zero. Então os físicos pensaram, ok, se o vácuo tem tanta energia vibrando nele, vamos calcular quanta energia é essa. Eles pegaram as equações quânticas, que funcionam maravilhosamente bem para construir lasers e computadores, e somaram toda essa vibração do vácuo. O resultado foi um número colossal. Uma quantidade de energia tão densa que um copo de vazio teria energia suficiente para ferver todos os oceanos da Terra. Até aí tudo bem. Energia é energia. Mas aqui entra a relatividade geral, a rainha da gravidade. Einstein nos ensinou que energia tem peso.
Energia gera gravidade, EmC2. Se o vácuo tem essa quantidade absurda de energia, que a mecânica quântica diz que tem, então o espaço vazio deveria ter uma gravidade própria monstruosa. E é aqui que a realidade nos dá um tapa na cara. Se a previsão da mecânica quântica estivesse certa, a gravidade do próprio espaço vazio seria tão forte, mas tão inimaginavelmente forte, que o universo inteiro deveria ter colapsado sobre si mesmo uma fração de segundo após o Big Bang. O universo deveria ter se esmagado em um buraco negro instantâneo, ou, dependendo do sinal da conta, deveria ter se despedaçado tão rápido que nenhum átomo teria tido tempo de se formar. Em resumo, se a teoria estivesse certa, nós não deveríamos estar aqui. Mas nós estamos. Você está aí respirando vivo. O universo é vasto, espaçoso e a gravidade é suave. Quando os astrônomos olham para o universo real e medem a energia do vácuo, aquela energia escura que vimos antes, que acelera a expansão, eles encontram um valor pequeno, sutil, delicado. E quando comparamos o valor que a mecânica quântica calculou, o universo explodindo de energia, com o valor que a astronomia observou, o universo calmo, a diferença entre os dois números é de 120 ordens de grandeza. Eu preciso que a gente pare um segundo para tentar visualizar o que significa um erro de 120 ordens de grandeza. Não é o dobro, não é 1000 vezes, não é 1 bilhão de vezes. É o número 1 seguido de 120 zeros. Imagine que você vai se pesar em uma balança. Você espera ver algo em torno de 70 ou 80 quilos. Mas a balança, baseada na melhor teoria científica disponível, mostra que você pesa mais do que toda a galáxia Via Láctea. E não apenas uma galáxia, mas bilhões delas juntas. Esse é o tamanho do erro. É como tentar medir a distância até a esquina da sua casa e errar o cálculo por uma distância maior que o universo observável inteiro. Os físicos chamam isso de a pior previsão teórica da história da física. E eles não estão exagerando. Por que a solução desse problema vale um prêmio Nobel? Porque quem resolver isso vai nos explicar por que o universo é habitável. Vai nos explicar como é possível que o mundo quântico seja tão violento e cheio de energia, mas o mundo macroscópico seja tão leve e estável. Existe algum mecanismo de cancelamento, alguma regra oculta na natureza que pega toda essa energia monstruosa do vácuo e a cancela quase perfeitamente, deixando sobrar apenas aquele tiquinho de energia escura que acelera o cosmos? Esse cancelamento é um dos maiores mistérios filosóficos da ciência. É o problema do ajuste fino, no fine tuning. O valor da energia do vácuo parece ter sido ajustado com uma precisão de 120 casas decimais para ser exatamente zero, ou quase zero. Se fosse um pouquinho maior, não existiríamos. Se fosse um pouquinho menor, o universo teria colapsado. Parece um milagre. E a ciência odeia milagres. Ela quer explicações. A revolução que essa solução traria redefiniria o nosso destino cósmico de formas que beiram a mágica. Primeiro, entenderíamos a natureza da gravidade quântica, a união final das duas teorias. Mas mais prático do que isso, se entendermos onde está essa energia toda, ou como ela é cancelada, nós poderíamos, em teoria, acessar a energia de ponto zero. Isso é o santo graal da ficção científica e da futurologia. Se o vácuo ao seu redor está realmente cheio de energia infinita, que de alguma forma está escondida ou cancelada, e nós descobrirmos a chave para desbloquear apenas uma fração minúscula dela, a crise energética da humanidade acabaria para sempre. 1 centímetro cúbico de espaço vazio poderia conter energia suficiente para alimentar o planeta por milênios. Nós deixaríamos de queimar combustíveis fósseis, deixaríamos de depender do sol ou do vento. Nós extrairíamos energia da própria estrutura da realidade. Claro, isso soa como um sonho distante. Mas lembre-se, a eletricidade também era mágica antes de ser entendida. A revolução aqui é dominar o tecido do espaço. Além da energia, a solução desse problema mudaria a nossa visão sobre a sorte. Será que nós tivemos sorte de viver em um universo onde essa energia se cancelou? Ou será que existem bilhões de outros universos, o multiverso, onde o cancelamento não aconteceu? Universos que explodiram
ou colapsaram instantaneamente, estéreis e mortos, e nós estamos aqui simplesmente porque este é o único lugar onde a vida é possível. Essa ideia, chamada de princípio antrópico, nos tira do centro da criação e nos coloca como sobreviventes de uma loteria cósmica infinita. Mas existe uma outra possibilidade. Uma possibilidade que os físicos mais ousados começam a sussurrar nos corredores das universidades. E se o erro não estiver na matemática? E se toda essa energia extra que a mecânica quântica prevê realmente existir, mas ela estiver em outro lugar? E se a gravidade e a energia do vácuo não estiverem concentradas apenas nas 3 dimensões que nós enxergamos, altura, largura e profundidade? E se o nosso universo estiver vazando energia para fora, ou se essa energia estiver escondida em dobras do espaço que nós somos grandes, demais para perceber? Isso nos leva a uma saída de emergência para a crise. Talvez o universo pareça leve para nós porque a maior parte do peso dele está distribuída em dimensões extras que nossos sentidos e nossos telescópios não conseguem ver. Talvez a gente seja como formigas andando em uma folha de papel, achando que o mundo é bidimensional, sem perceber que existe um em cima e um embaixo, cheios de complexidade. A solução para o peso do nada pode exigir que a gente aceite que a realidade tem mais quartos do que a gente pensava. E é justamente para essa arquitetura oculta, para essa possibilidade alucinante de que o universo é muito maior do que o que vemos, que a nossa conversa vai se voltar agora. Se os números não batem neste mundo, talvez a resposta esteja escondida no mundo ao lado, dobrado, invisível e compactado. Prepare-se. A gente vai sair do problema da energia para entrar no problema da geometria. Vamos questionar se o espaço tem apenas 3 direções, ou se a realidade é um labirinto multidimensional onde a gravidade e a energia brincam de esconde-esconde. E é aqui que a nossa conversa deixa de ser apenas sobre o que está lá fora, no espaço distante, e passa a ser sobre o que está aqui, na estrutura mesma do lugar que ocupamos. Se a energia escura nos mostrou que não conhecemos o futuro do universo e a energia do vácuo nos mostrou que não entendemos o peso do nada, este 5º problema vai desafiar a própria noção de onde nós estamos. Estamos prestes a encarar o enigma que pode provar que a humanidade viveu, durante toda a sua história, presa em uma ilusão de ótica. Este é o problema das dimensões extras. Para sentir a vertigem desse mistério, eu quero que você olhe para o canto do seu quarto, onde as paredes encontram o teto. Você vê 3 linhas saindo daquele canto. Uma vai para cima, altura, uma vai para o lado, largura, e uma vem na sua direção, profundidade. O mundo inteiro, tudo o que seus olhos já viram, tudo o que seu corpo já tocou, cabe nessas 3 dimensões. Acrescente o tempo como uma 4ª dimensão que empurra tudo para frente e pronto. Esse é o nosso palco. 4 dimensões. Parece completo, parece fechado, parece óbvio. Mas a física moderna tem uma suspeita perturbadora. E se esse palco tiver alçapões? E se, enroladas e escondidas em cada ponto do espaço que você vê agora, existirem outras direções? Não direções como norte ou sul, mas direções novas, para onde a gente não consegue apontar, mas para onde a gravidade pode escapar. A origem desse problema vem de uma pergunta quase infantil, mas que nenhum gênio conseguiu responder até hoje. Por que a gravidade é tão fraca? Faça o teste mental. Pegue um clipe de papel e coloque sobre a mesa. A Terra inteira, com seus oceanos, montanhas e núcleo de ferro, está puxando esse clipe para baixo. A gravidade de um planeta inteiro está agindo. Agora, pegue um ímã de geladeira, daquele tamanho de uma moeda, e aproxime do clipe. O ímã levanta o clipe sem esforço. Um pedacinho de ímã venceu o planeta Terra inteiro. A força eletromagnética é bilhões e bilhões e bilhões de vezes mais forte que a gravidade. Isso não faz sentido. Na natureza, as coisas tendem ao equilíbrio. Por que a gravidade seria a prima pobre das forças, a mais raquítica de todas? A resposta que pode render o Prêmio Nobel e mudar a nossa visão de humanidade é: talvez a gravidade não seja fraca. Talvez ela seja tão forte quanto as outras, mas nós só sentimos um sussurro dela, porque ela é a única força capaz de vazar para dimensões extras.
Imagine que a gravidade é como uma voz gritando em um quarto fechado. Se o quarto tiver janelas abertas para outros lugares, quem está dentro ouve apenas um murmúrio, porque o som está escapando. Se provarmos que isso é verdade, a redefinição do nosso destino cósmico é total. Significa que o universo que chamamos de tudo é, na verdade, apenas uma membrana. Os físicos chamam de brana, flutuando em um espaço muito maior, com 10 ou 11 dimensões. Nós, seres humanos, e os átomos que nos formam, estaríamos presos nessa membrana como moscas presas, em um papel pega-moscas. Nós só podemos andar para frente, para trás, para os lados, para cima e para baixo. Mas a gravidade seria o mensageiro livre. Ela poderia sair da membrana e viajar pelo bulk, o volume maior onde nosso universo está mergulhado. Essa ideia muda a nossa relação com a realidade de uma forma visceral. Pense na Revolução de Copérnico, quando descobrimos que a Terra não era o centro do universo. Agora, estamos diante da possibilidade de que o nosso próprio universo 3D não é o centro da estrutura geométrica da realidade. Nós seríamos seres de Planolândia, vivendo em um mundo muito mais rico sem saber. Mas como essas dimensões extras se escondem? Por que a gente não esbarra nelas quando anda pela casa? A teoria mais aceita diz que elas são compactificadas. Para visualizar isso, imagine um fio de telefone ou uma mangueira de jardim, esticada bem longe de você. De longe, ela parece uma linha, um objeto com apenas uma dimensão, comprimento. Mas se você for uma formiga andando em cima dessa mangueira, você percebe que pode andar no comprimento, mas também pode dar a volta na circunferência da mangueira. Para a formiga, existe uma dimensão extra, circular, enrolada, que quem olha de longe não vê. A física sugere que em cada ponto do espaço, na ponta do seu nariz, no ar que você respira, existem 6 ou 7 dimensões extras enroladas em formas geométricas minúsculas e complexas, chamadas de formas de Calabi-Yau. Elas são tão pequenas que nem os átomos conseguem entrar nelas. Mas as cordas vibrantes de energia que, talvez, formam a matéria sentiriam a presença delas. Resolver esse problema é crucial porque a matemática das nossas teorias mais avançadas, como a teoria das cordas, exige que essas dimensões existam. As contas só fecham. A vibração das cordas só produz as partículas que conhecemos, elétrons, fótons, gravitons, se elas tiverem espaço suficiente para vibrar. E 3 dimensões não dão espaço suficiente para a complexidade da sinfonia cósmica. Elas precisam de 10 ou 11 cordas para tocar a música da realidade. Se não encontrarmos essas dimensões, a teoria das cordas, a nossa melhor aposta para o futuro, pode ir para o lixo. A busca por essas dimensões está acontecendo agora, de um jeito explosivo. No grande colisor de Hadrons, o LHC na Europa, os cientistas colidem partículas com uma violência extrema, na esperança de criar um graviton que, logo em seguida, desapareça. Se a gente medir a energia antes e depois da colisão e perceber que está faltando energia, que ela sumiu do nada, essa pode ser a prova de que a partícula escapou para uma dimensão extra. Seria a primeira vez na história da humanidade que teríamos prova física de um lugar fora do nosso universo observável. O impacto disso na nossa cultura, na nossa filosofia e na nossa tecnologia seria imensurável. Primeiro, a confirmação de que a realidade é maior do que nossos sentidos. Segundo, a possibilidade teórica de atalhos. Se o universo é uma folha dobrada dentro de um espaço maior, talvez 2 pontos que estão distantes na folha, como a Terra e uma estrela do outro lado da galáxia, estejam colados um no outro através da dimensão extra. Dominar essa geometria poderia, em um futuro muito distante, permitir que a humanidade saltasse entre as dobras, transformando viagens de milênios em passos instantâneos. É a ciência saindo da teoria e validando o conceito de buracos de minhoca. Além disso, isso poderia resolver o mistério da solidão. Se a gravidade consegue vazar entre as membranas, será que a matéria escura que sentimos, o problema do bloco 3, não é, na verdade, a gravidade de matéria comum que está em outro universo, flutuando logo ali, a milímetros de distância, na 4ª dimensão espacial? Imagine isso. Imagine que pode existir um outro mundo, outras galáxias,
talvez outra vida, separados de nós, apenas por uma dimensão que não conseguimos acessar, mas cuja gravidade nós sentimos como um fantasma. Nós chamamos de matéria escura, porque não vemos, mas pode ser apenas a matéria do vizinho. Essa perspectiva nos torna, ao mesmo tempo, pequenos e infinitos. Pequenos porque estamos presos em uma fatia fina da realidade. Infinitos porque a estrutura que nos abriga é muito mais majestosa do que qualquer religião ou filosofia antiga ousou sonhar. O Nobel para quem provar as dimensões extras será o prêmio para quem libertou a mente humana da prisão tridimensional. A nossa relação com o aqui e agora muda. O espaço vazio ao seu redor deixa de ser vazio e passa a ser um origami complexo, cheio de dobras e caminhos secretos. A sensação de mistério se torna tátil, e é interessante notar como a nossa jornada foi escalando. Começamos com coisas que faltam, matéria e energia escura. Passamos por medidas que não batem, Hubble. Chegamos ao peso absurdo do nada, vácuo. E agora descobrimos que o próprio palco da realidade pode ter alçapões, dimensões extras. Parece que não sobra mais nada para questionar, certo? Mas sobra. Sobra o problema final. O problema que não é apenas uma peça faltando ou uma dimensão escondida, é o problema da linguagem. Porque mesmo com todas essas teorias malucas, nós ainda temos aquele pecado original que mencionamos lá no começo. A relatividade e a quântica ainda não falam a mesma língua. Todas essas dimensões extras, toda essa energia escura, tudo isso precisa ser descrito por uma única equação mestra. Nós estamos nos aproximando do topo da montanha. O próximo e último problema da nossa lista não é apenas mais um mistério, é o Santo Graal. É a tentativa final de pegar todos os cacos que vimos até agora, a gravidade fraca, o vácuo pesado, a expansão acelerada, as dimensões ocultas, e fundir tudo em uma única, elegante e divina linha de código. Chegamos agora ao cume da montanha. Depois de passarmos pela aceleração invisível da energia escura, pela cola fantasma da matéria escura, pelas falhas de medição do tempo, pelo peso impossível do vácuo e pelos alçapões das dimensões extras, nós estamos diante do desafio final, o sexto problema. Aquele que não é apenas uma peça do quebra-cabeça, mas a imagem da caixa inteira, o Santo Graal. O sonho final de Albert Einstein, que morreu com um caderno de anotações ao lado da cama, tentando resolver exatamente isso. Estamos falando da teoria de tudo, ou a busca pela gravidade quântica. Para entender por que essa solução redefiniria o nosso destino cósmico de uma forma absoluta, eu quero que você imagine que o universo é um computador gigantesco. Até agora, a nossa ciência foi capaz de entender os softwares que rodam nele. A gente entende o software química, o software eletricidade, o software órbitas planetárias, mas nós nunca, jamais, tivemos acesso ao código-fonte do sistema operacional. Nós somos usuários avançados, mas não somos programadores. A teoria de tudo é a tentativa de ler esse código-fonte. É a busca por uma única equação, elegante, curta, talvez com menos de 3 centímetros de comprimento, que você poderia escrever na palma da mão e que descreveria sozinha o nascimento de uma estrela, a queda de uma maçã e o giro de um elétron. A revolução aqui é a da sintaxe universal. Hoje a física é uma torre de Babel. Nós temos línguas diferentes para forças diferentes. A gravidade fala a língua da geometria curva. O eletromagnetismo e as forças nucleares falam a língua da troca de partículas. Elas não se traduzem. E isso é um problema prático, não apenas filosófico. Significa que existem lugares no universo onde a nossa ciência fica cega. Pense no buraco negro. Ele é o laboratório final. Ali, você tem uma estrela gigante, muita gravidade, território da relatividade, que foi esmagada até ficar menor que um átomo, território da mecânica quântica. Quando tentamos prever o que acontece no centro dele, na chamada singularidade, as duas teorias entram em colapso. A relatividade diz que a densidade é infinita. A quântica diz que isso é impossível. O resultado é que nós não sabemos o que acontece no coração dos monstros mais poderosos do cosmos. A tela fica preta. O filme para. Se encontrarmos essa teoria de tudo, a primeira coisa que acontece
é que a tela acende de novo. Nós veríamos o centro do buraco negro. E mais importante, nós veríamos o momento zero do Big Bang. Hoje a nossa ciência consegue voltar o filme do universo até uma fração de segundo após o início. Mas o instante exato, o tempo zero, é uma singularidade. Nós não sabemos como o universo começou porque não temos a linguagem para descrever aquele momento de densidade infinita. Ter a teoria de tudo nas mãos significa ter a certidão de nascimento da realidade. Saberíamos se o universo surgiu do nada, se ele é o rebote de um universo anterior que morreu, ou se ele é uma bolha que se desprendeu de um multiverso eterno. A resposta para a pergunta, de onde viemos, deixaria de ser especulação religiosa ou filosófica e passaria a ser um fato calculado. Isso mudaria a alma da humanidade. Saber a nossa origem exata nos daria um novo sentido de propósito. Mas a revolução vai além da origem. Ela toca o controle. Se a gente entender como a gravidade e a mecânica quântica se unem, nós entenderemos finalmente do que o tecido do espaço-tempo é feito. Hoje nós achamos que o espaço é liso como um lençol. Mas a gravidade quântica sugere que, se olharmos bem de perto, muito mais perto do que qualquer microscópio consegue ir, o espaço é pixelado. Ele é feito de grãos, de pedacinhos indivisíveis de geometria. O espaço-tempo seria como uma malha de cotas ou uma espuma efervescente, a espuma quântica. Dominar essa estrutura é dominar a engenharia da realidade. Se o espaço é feito de grãos ou cordas, talvez seja possível manipulá-los. A ficção científica fala de dobra espacial, ou warp drive, mas sem a gravidade quântica, isso é apenas fantasia. Com a equação na mão, nós saberíamos se é fisicamente possível comprimir o espaço à frente de uma nave e expandi-lo atrás, permitindo viagens mais rápidas que a luz sem violar as leis de Einstein. Nós deixaríamos de ser prisioneiros do sistema solar. As estrelas se tornariam o nosso bairro. E tem uma candidata famosa para resolver isso, uma que você já deve ter ouvido falar, que traz uma poesia linda para a matemática, a teoria das cordas. Ela propõe que, no nível mais fundamental, não existem bolinhas de matéria. O elétron não é um ponto. Ele é uma corda minúscula, um filamento de energia vibrando. Se ele vibra em uma nota, ele é um elétron. Se vibra em outra nota, vira um quark. Se vibra em outra, vira um graviton. Nessa visão, o universo inteiro é uma sinfonia. A física é a harmonia das cordas. A química é a melodia que elas tocam juntas. Se isso for verdade, e esse é um ser gigante que vale o Nobel, então nós, a matéria, a luz, a gravidade, somos todos feitos de música cósmica. Resolver o sexto problema seria aprender a ler essa partitura. E quem sabe ler a partitura, um dia pode aprender a compor. Imagine a humanidade capaz de tocar a matéria, transformando energia em massa e massa em energia, com a facilidade com que um músico troca de acordes. É o poder de criação final. Mas existe um outro lado dessa moeda, uma outra possibilidade para a teoria de tudo, que é mais austera, chamada gravidade quântica em loop. Ela diz que não existem cordas, mas que o espaço é feito de anéis entrelaçados, que a realidade é um tecido costurado. Nessa visão, o tempo não flui como um rio. Ele tic-taqueia como um relógio, passo a passo. O tempo teria um tamanho mínimo. O passado e o futuro seriam construções discretas. Isso mudaria a nossa percepção de fluxo, de vida, de envelhecimento. O impacto na nossa relação com a humanidade seria a unificação final do conhecimento. Hoje, a ciência é fragmentada, mas a teoria de tudo seria a base sólida, onde a química, a biologia e a astronomia se encontrariam. Nós entenderíamos que a vida é apenas uma das manifestações inevitáveis dessa lei única. A complexidade do seu cérebro e a queima de uma estrela seriam explicadas pela mesma lógica elegante. E talvez a maior revolução seja o fim do mistério. Para muitos, isso soa triste. Se descobrirmos a equação final, a física acaba? O encanto termina? Não. A história da ciência nos mostra o contrário. Quando Newton descobriu a gravidade, não paramos de estudar. Nós fomos à Lua. Quando descobrimos o eletromagnetismo, não ficamos entediados.
nós criamos a internet. Ter a teoria de tudo não é o fim do livro. É apenas o fim da introdução. É o momento em que a humanidade para de tentar aprender a ler e começa, finalmente, a escrever a sua própria história. Nós passaríamos de observadores passivos, que tentam adivinhar as regras olhando o jogo da arquibancada, para jogadores em campo, com o regulamento no bolso. O destino cósmico que essa solução nos oferece é o da transcendência. Deixaríamos de ser criaturas biológicas presas a um planeta rochoso para nos tornarmos mestres da energia e do espaço. Talvez a solução desse problema nos permita criar universos de bolso em laboratório. Talvez nos permita escapar do fim do nosso próprio universo, fugindo para outro lugar antes que as luzes se apaguem. O que está em jogo aqui, no topo dessa montanha de problemas, é a sobrevivência eterna da consciência. Sem a teoria de tudo, estamos condenados a afundar com o navio quando o Sol morrer ou o universo congelar. Com ela, nós podemos construir um bote salva-vidas feito de geometria pura. É por isso que os físicos dedicam a vida a rabiscar símbolos gregos em quadros negros cobertos de pó de giz. Eles não estão apenas fazendo contas. Eles estão tentando salvar o futuro. Eles estão tentando encontrar a saída do labirinto. E a sensação que fica, quando olhamos para esses 6 problemas em conjunto, não é de desânimo pelo que não sabemos. É de pura vertigem pelo que estamos prestes a descobrir. A porta está entreaberta. A luz que sai de lá é ofuscante. E nós estamos a apenas um insight genial, a apenas um Nobel de distância, de empurrá-la e entrar. Agora, com a mente cheia dessas possibilidades, com a sensação de que a realidade é muito mais maleável e misteriosa do que o chão duro sob os seus pés, nós podemos começar a relaxar de verdade. Porque entender o tamanho do mistério é, de certa forma, encontrar o nosso lugar nele. Nós não somos o centro, mas somos a parte do universo que acordou para fazer perguntas. E que jornada incrível tem sido essa busca pelas respostas. E agora, depois de termos viajado até os confins do espaço e mergulhado nas profundezas do átomo, é hora de fazer o caminho de volta. A nossa mente foi longe, tocou na borda do conhecimento, espiou por trás da cortina da realidade e encarou os 6 maiores abismos que a ciência já encontrou. Mas agora, o ritmo precisa mudar. Acelerar a mente para entender a expansão do universo é fascinante, mas desacelerar para sentir a própria existência é essencial. Sinta mais uma vez o peso do seu corpo. Aquele mesmo peso que é um mistério para a física, mas que é um conforto para você agora. A gravidade, essa força fraca e estranha que talvez viaje por dimensões extras, agora tem uma função muito simples e gentil: te ancorar. Ela está te segurando na cama, te protegendo, dizendo que por enquanto você não precisa ir a lugar nenhum. Nós falamos sobre energias invisíveis, sobre matérias fantasmas, sobre o tempo que não bate e sobre o nada que pesa. Pode parecer assustador pensar que vivemos em um universo tão cheio de falhas e lacunas. Pode dar uma sensação de vertigem saber que 95% da realidade é um quarto escuro onde nunca entramos. Mas eu quero te convidar a olhar para isso de outro jeito. Quero que você sinta uma paz profunda diante desse não saber. Imagine se soubéssemos tudo. Imagine se o universo fosse uma caixa pequena, perfeitamente explicada, onde não houvesse mais nenhuma surpresa, nenhuma esquina escura, nenhum segredo. Seria um lugar claustrofóbico, não seria? A beleza da vida e a beleza da ciência está justamente na vastidão do que ainda falta. Esses 6 problemas não são erros de projeto. Eles são horizontes. Eles garantem que a aventura da humanidade vai durar por milênios. Eles garantem que seus netos e os netos dos seus netos ainda terão motivos para olhar para o céu e sentir esse mesmo arrepio de curiosidade que você sentiu hoje. A nossa ignorância é o nosso playground. É nela que a imaginação corre solta. Enquanto a sua respiração vai ficando mais lenta, pense na conexão íntima entre você e esses mistérios. Nós falamos que a matéria comum é rara, que somos a exceção. Isso torna você precioso. Em um universo feito de frio, escuridão e energia fantasma, você é um farol de complexidade. Você é a matéria que acordou. Você é o átomo que aprendeu a pensar sobre os outros átomos. A sua consciência, essa voz que me ouve agora,
É talvez o fenômeno mais raro de todos, mais misterioso até que a energia escura. E é curioso pensar que, todas as noites, você faz a sua própria viagem para uma dimensão extra, o sono. Quando você fecha os olhos e apaga a consciência, você entra no seu próprio setor escuro. O mundo físico desaparece, o tempo perde o sentido, horas podem parecer segundos e as leis da lógica se dissolvem. Dormir é, de certa forma, visitar o mistério. É soltar as amarras da racionalidade e flutuar no vácuo da mente. Talvez seja por isso que a gente goste tanto de ouvir sobre o cosmos antes de dormir, porque o universo lá fora é o espelho do universo aqui dentro. Ambos são vastos, ambos são profundos, e ambos guardam segredos que a gente ainda não consegue decifrar. A busca pela teoria de tudo não é só uma busca matemática, é uma busca por integridade. É a vontade de sentir que tudo faz sentido, que tudo está conectado, que a batida do seu coração e a explosão de uma estrela obedecem à mesma regência. Sinta o silêncio do seu quarto agora. Esse silêncio não é vazio. Lembra do que falamos? O vácuo está cheio de energia. O espaço ao seu redor está vibrando com campos invisíveis, com possibilidades, com dimensões enroladas. Você não está sozinho no escuro. Você está mergulhado em um oceano de potencial. Deixe que essa ideia te embale. Você é parte integrante dessa tapeçaria. Não existe você e o universo. Existe apenas o universo, vivendo uma experiência humana através de você. E enquanto o sono vem chegando, pesado e doce, pense naqueles físicos teóricos. Pense neles apagando as luzes dos seus escritórios, largando o giz, fechando os cadernos. Eles também vão dormir. Eles também precisam descansar da imensidão. Eles sabem que os problemas estarão lá amanhã esperando. A energia escura vai continuar acelerando as galáxias enquanto eles sonham. A matéria escura vai continuar segurando a Via Láctea enquanto eles dormem. O mistério é paciente. Ele não exige que a gente o resolva hoje. Ele exige apenas que a gente o respeite. Você fez a sua parte hoje. Você expandiu a sua mente. Você olhou para a fronteira. Agora é hora de deixar a fronteira cuidar de si mesma. O conhecimento precisa de tempo para assentar. Assim como o universo precisou de bilhões de anos para formar as estrelas, a sua mente precisa do sono para organizar o que aprendeu. Dormir é parte do processo de descoberta. É no descanso que as ideias se conectam. Então, solte. Solte a necessidade de entender. Solte a preocupação com o tempo. Solte a tensão da gravidade. Deixe que a cama te segure. Deixe que a rotação da Terra te leve para o lado escuro do planeta, para a noite, esse momento sagrado de pausa. Daqui a pouco, quando o Sol nascer de novo, a tensão de Hubble ainda estará lá. O vácuo ainda será pesado. As dimensões extras ainda estarão escondidas. Mas você estará novo. Você estará pronto para mais um dia de exploração, seja ela científica ou pessoal. A nossa conversa de hoje foi sobre os limites da física, mas o limite do seu descanso é infinito. Permita-se afundar. Permita-se desligar. A realidade vai estar aqui te esperando quando você voltar. E lembre-se, cada vez que você olha para o céu e não entende o que vê, você está fazendo ciência. A dúvida é a oração do universo. O não sei é a porta aberta. Hoje, nós abrimos 6 portas. Agora deixe que o vento suave do sono feche todas elas uma a uma, trazendo a escuridão confortável, o silêncio necessário, a paz absoluta. Estamos chegando ao fim dessa nossa viagem por hoje, mas a exploração continua, sempre. Se essa conversa te ajudou a ver o mundo de um jeito novo, se te fez sentir parte de algo maior, eu queria te pedir para ficar por perto. O nosso canal é feito dessa troca, dessa curiosidade que a gente compartilha aqui baixinho. Então, se você puder, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história com alguém que também ama olhar para as estrelas. É esse seu apoio, simples e verdadeiro, que permite ao universo para o sono continuar existindo e trazendo esses mistérios para a sua noite. Obrigado por me emprestar a sua atenção e a sua imaginação. Agora, o descanso é todo seu. O universo é vasto, mas o seu sono é sagrado. Fique em paz, tenha bons sonhos e até a nossa próxima história. Boa noite.